Hoje nós temos como o título, né, da lição 9, convertam o seu coração, ok? E nós temos aqui em nosso programa um convidado muito especial, que é o nosso irmão Carlos. Seja muito bem-vindo, irmão Carlos. Obrigado, eu agradeço de todo o coração e mais uma vez quero deixar aqui a minha gratidão ao irmão Alisson, que me convidou, né, para participar do estudo dessa lição dessa semana. Obrigado a todos. Nós que somos muito agradecidos por estar conosco. Irmão, vou fazer uma oração aqui para a gente começarmos o estudo da lição. Sim. Vocês que estão em casa também, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui diante da Tua presença. Te pedimos, Pai, que o poder do Seu Santo Espírito, Senhor, possa estar nesse estudo e que esse estudo, Pai, possa alcançar as pessoas que estão em casa e também as pessoas que estão aqui na igreja, para que possamos cada dia mais, Pai, estarmos mais conectados com o Senhor. Obrigado por tudo, esteja no decorrer dessa lição, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Bom, aqui nesse estudo, né, Convertam o seu coração, na lição 9, temos o verso para memorizar, que está lá em Deuteronômio 4:29. E diz o seguinte: de lá, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a tua alma. Irmão Carlos, quando esse título fala converta o seu coração, o que isso significa aqui? Nessa parte aqui da lição de sábado. Aqui, irmão, o foco maior da lição aqui, converter o seu coração. Que quer dizer que o gênero humano, depois do pecado lá no Éden, o coração dele ficou corrompido. Então, o nosso coração é corrompido. Como fala na palavra que o coração é enganoso. Então, quando a lição aqui afirma, né, que essa corrupção do nosso coração, ela só vai sair através de quem? Da graça de Cristo, como a lição aqui fala, né? Porque a gente somos justificados gratuitamente através de Jesus. Só desse jeito que pode o nosso coração ficar limpo, né? E sair dessa corrupção que é a herança do pecado, né? Lá no Éden. Então, a partir dali, o coração do homem já ficou corrompido. Por isso que Cristo veio, né? E com a sua infinita graça, só através de Cristo que nós podemos ser, né, resgatados, né? O nosso coração ser limpo através do sacrifício de Cristo. O preço do resgate, né? Então, para converter o nosso coração, devemos então nos arrepender e assim buscarmos do coração, não é isso? E essa redenção, na verdade, irmão, ela só está através de Cristo. Uhum. Né? Através como eu falei, através do sacrifício e esse resgate, né, do coração do homem, para o coração do homem ser limpo, só através de Cristo. Só. Aqui no tema aqui do lição de domingo, temos a palavra miitem, né? O que significa essa palavra, miitem? Essa palavra, na verdade, ao pé da letra, ela significa que Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. Não é? Então, se a gente vê aqui nas línguas, aqui no hebraico bíblico, né, no original aqui, né, quer dizer, no hebraico bíblico, na maioria dos idiomas são repletos, né, e no meio de toda dessa língua aqui, a gente acha esse significado, não é? Aqui, essa expressão aqui, né, que o miite aqui, né, quer dizer, quem dará, né? Então, ou seja, Deus, ele não interfere no livre-arbítrio do homem. E a gente temos um exemplo aqui que a lição fala aqui, ó. Por exemplo, né, após terem deixado o Egito, os filhos de Israel
enfrentando desafios no deserto, exclamaram: quem nos dará? Não é? Não é verdade? Então, tivemos morrido pela mão do Senhor no Egito, né? Eles faziam até uma indagação, né? Mas que Deus não interfere no livre-arbítrio dos homens. E assim sucede aqui no decorrer da lição. A gente vê aqui como que Deus tratou com esse povo nessa situação, né? Então Deus, né, ele vai até um certo limite, né, com o ser humano, né? E Deus, por ser, ele é muito grande, né? Ele é muito, como a lição fala aqui, a gente vê aqui que Deus, criador de todas as coisas, do tempo, do espaço, tudo criador pelo nosso Deus, né? Expressa o profundo desejo do Criador de que seus filhos escolham segui-lo, né? Mesmo Deus não interferindo no livre-arbítrio, o que acontece? O que expressa no coração de Deus? Que os seus filhos sigam ele, sigam o Deus verdadeiro. Essa é a expressão maior, né? Então Deus sempre teve esse desejo de estar buscando o homem para junto de si e segui-lo, porque é o Deus, o único Deus verdadeiro. Amém. Então, através do arrependimento, né, Deus ele consegue resgatar o ser humano, né? Sim. Se não tiver o arrependimento, Deus não pode fazer nada pelo ser humano. O que ele mesmo tem que fazer, que é se arrepender dos pecados. Se arrepender dos pecados. E deixar que Cristo entre no coração, Mas né? é interessante, você vê que Deus é tão amoroso, né, tão assim, foge da nossa compreensão a grandeza de um Deus, como a lição fala, que fez o espaço, fez o tempo, todas as coisas que nós conhecemos. E ele está o quê? Buscando o homem para junto dele, né? Não deixando o homem se desvirtualizar, pegar outros caminhos. Deus, mesmo com o livre-arbítrio, Deus tem essa preocupação que o homem venha servi-lo e adorá-lo ele como Deus único. Irmão Carlos, aqui na segunda-feira, diz assim, né? Vocês me buscarão e me acharão, né? Aqui até nos diz aqui o texto de Deuteronômio, né? Deuteronômio 4, 25 ao 28, né? E lá diz o seguinte, né? Faz uma pergunta. O que o Senhor disse que eles fariam depois de entrar na terra que lhes foi prometida? Porque antes do povo entrar na terra prometida, Deus já tinha dado uns conselhos para ele, né? Sim. Quais? Deus falou, vocês me buscarão e me acharão. Isso quer dizer, quando buscar Deus de todo o seu coração. Buscar o Senhor, né? E você vê que ali é um desejo de Deus muito grande, ali de estar, e um Deus soberano sobre todas as coisas. O que Deus fala para Moisés? Moisés, faz um tabernáculo que eu quero viver no meio dele, quero habitar no meio desse povo, né? Na Bíblia temos evidência da presciência de Deus, né? Ele sabe o que vai acontecer, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Seja a ascensão e queda de impérios mundiais ou ações individuais antes de ocorrerem. O Senhor conhece o fim desde o início. Esse conhecimento, mesmo de nossas escolhas livres, não tem influência sobre a liberdade dessas escolhas. Assim o Senhor sabia mesmo antes de conduzir os filhos de Israel à terra prometida, que eles fariam quando estivesse lá, né? Então, mas aqui, interessante aqui entra o que? A questão da idolatria, né? Deus sempre estava alertando a idolatria. Eles caíram em idolatria, fazendo algumas imagens, né, esculpida, semelhante de alguma coisa. A prática deles estava desagradando Deus, né? Porque eles não estavam buscando o Deus verdadeiro. Eles sempre estavam ali se desvirtualizando e atrás de idolatria, né? E muitos, né, começaram a praticar idolatria,
que é uma coisa que aborrece muito ao nosso Deus, né? Eu achei muito interessante isso, porque antes mesmo que o povo ele praticasse tais Uhum. abominações, né, que era Sim, adorar outros deuses, sim, Deus já tinha falado para ele assim, olha, se vocês fizerem isso, e vocês clamarem a mim uhum. depois, eu Isso. ouvirei vocês. Eu ouvirei vocês. Eu ouvirei o seu clamor, né? Porque é o que a gente falou, né? Deus, ele está sempre o quê? Assim, sempre buscando o homem para perto dele, Verdade. né? A gente conhece em todo o decorrer da palavra do Senhor que ele está sempre buscando. Mesmo os homens pegando outras vertentes, se desviam, não é? Pelo motivo do livre-arbítrio, Uhum. mas, né? Ou seja, o homem, ele sempre está criando situações, às vezes, para se distanciar de Deus. E Deus sempre querendo trazer, né, o ser humano para ele, né? Vou usar até uma palavra aqui que o homem, eu costumo dizer, o homem é lúbrico, né? Então, está sempre se desviando de Deus e, e Deus está sempre chamando ele para perto dele, né? Pra você ver o amor do nosso Deus, como é grande e como que era tratar com essa nação de Israel aqui, que era o povo prometido, a nação escolhida, né? Deus se manifestou várias vezes para eles e eles sempre estavam se desviando. Eu acho que não é muito diferente de nós hoje, né? Não, A não. gente acaba meio que esquecendo de Deus, né? Indo para Aham. outros caminhos e Deus sempre trazendo nós para perto dele, né? Interessante aqui, né, irmão William, que eles levantavam altares a outros deuses. E hoje, qual é o altar que nós temos dentro da nossa casa, É. na convivência diária? Porque dentro de casa nós podemos, eu estou falando em outra linguagem, mas nós podemos levantar altares dentro da nossa casa que não é para adoração a Deus. Se a gente for enumerar aqui, é muito grande a lista. Então, Um né, como a exemplo gente muito vê, né, por aí, né, muitas pessoas levantando muitos altares, né? E não são poucos. Então, tudo Aham. pode se tornar um ídolo na nossa vida, né? Ou é dinheiro, ou acaba sendo uma coisa que se anseia muito, né? Um trabalho, Sim. qualquer coisa pode ser um Deus na Uhum. nossa vida. Temos que tomar muito cuidado com isso. Mas eu acho maravilhoso isso, né? Não importa quanto nós distanciamos de Deus, né? Que Deus sempre vem nessa nesse resgate do ser humano, né? Ele Isso. nunca desiste de nós. Nunca Só desiste. que nem a gente está vendo a lição aqui, né? Deus tem um limite. Qual é esse limite? Poxa, a gente fala em limite, fala, poxa, Deus é limitado? Não é isso. Deus ele tem um limite, o ser humano, porque ele não pode alcançar o coração do ser humano se ele não quiser que seja alcançado. Sim. Sim. Esse é o limite, E né? é interessante, né, irmão William, que depois de todas essas advertências aqui do nosso Deus, a graça é incrível, né? Você imagina a graça de Deus como ela, né? Porque a graça, na verdade, sempre existiu, né? Uhum. Então a graça de Deus ela é muito grande, né? Mesmo até paga o preço do resgate, como a lição aqui fala, né? Ó, mesmo depois de eles terem caído em idolatria, né? E receberem as consequências, porque Deus ele pode aceitar, né? Perdoar, mas as consequências vêm, né? Eu lembro que numa das pregações do irmão Jobson aqui, outrora, ele falou isso, né? E eu guardei isso aí, que as consequências ela vêm. Deus pode te perdoar, mas as consequências vêm. Porque daquilo que o homem plantou, né? A gente vê isso na história de Davi, né? Uhum, Quanto que Davi se distanciou assim, porque chegou um momento na vida dele que ele não tinha consultado ao Senhor, né? isso. Acabou deixando Uhum, o marido da Betseba, né? O marido uhum, foi se enfrentar em frente de batalha. Então ele tinha esquecido completamente de Deus naquele momento, né? uhum. Mas sabe o que eu vejo também? Eu vejo que todas essas consequências do pecado, porque Deus quer a restauração do ser humano. Essa é a Sim, palavra-chave, restauração. restauração. Então, mesmo que doa, a gente está num tempo de sofrimento, está Uhum, sendo difícil, mas isso está moldando o nosso caráter para que a gente seja uma pessoa melhor e seja uma pessoa restaurada em Cristo. isso mesmo. Agora,
lá de terça-feira, fala sobre Teshuvá. Acho que é isso que fala aqui, né, que se pronuncia. Significa o retorno, né? Uhum. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 1 ao 10, o que o Senhor disse que faria por seu povo, apesar do mal que cometeram, né? Sobre Uhum. que condição? Ele aqui, se você ver, irmão, é um tema-chave, né? De evidência, né? Obedeça e seja abençoado, né? Então Deus falava, você me obedece e será abençoado, né? Se a gente tem, e isso serve até para os dias de hoje. Se nós vemos se a gente temos um compromisso com Deus ali no nosso cotidiano, né? Deus ele abençoa, né? E se a gente pegar para a nossa vida pessoal, em ocasiões da minha vida que eu achava que eu estava assim, como que se diz, em uma encruzilhada, né? E Deus, naquele momento você vê que Deus me socorreu, porque eu acredito eu que estava mais próximo de Deus, né? Então é bem claro, a lição aqui fala, para você ser abençoado, obedeça. Era só o que Deus queria, né? Ó, como a lição aqui fala, né? Infelizmente, após a queda, o pecado parece tão fácil e natural quanto respirar. É, apesar das advertências e promessas, porque este mandamento que hoje lhe ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. O que Deus está falando aqui, né? Que não são coisas difíceis, né? Porque eu acho assim que Deus não pede nada impossível para o homem, né? O Senhor ele está sempre ali pedindo coisas que estão no alcance do homem, mas o homem estava sempre, né? Como mais uma vez Não era se muito escapar. era muito difícil aqui conviver com esse povo aqui. Moisés, eu acredito que o grande patriarca Moisés teve muita dor de cabeça, né? Com a rebeldia desse povo ali, que sempre estava, né? Pegando, porque assim, muita gente que estava aqui depois dessa saída do Egito, o que aconteceu? Muitos ainda estavam carregando, em outras palavras, a bagagem do Egito junto ainda. Todos aqueles costumes, né? Subsistente o quê? 400 anos também no cativeiro, né? Até sair também, passar por aquele processo de transação, como é que chama? Aquele período de mudanças, né? Aquele período de mudanças eram muito difíceis para ele também. E o Senhor estava sempre ali, né? Caminhando, guiando. E se a gente vê aqui, ó, a ideia é simples e direta. Se você errar, haverá consequências. Deus falava, olha, não erra, porque se haverá, tem consequências, né? Terríveis, e o Senhor falava assim ainda, terríveis para eles e seus familiares. Mas eles estavam ali sempre, né? E isso isso é o que o pecado faz, né, nos nossos dias de hoje, né? Quantas vezes a gente não cometemos pecado, né? E depois tem consequência. As pessoas vão fazendo, né? Deliberadamente, vai fazendo, vai achando bom, porque o pecado é gostoso. Porque Deus não está vendo, né? Deus não está vendo, não é? E temos que ter cuidado, né? Porque o pecado ele nos traz um grande prejuízo. Eu vejo assim que você falando sobre bagagem, né? Uhum, Que o povo ainda trazia bagagem do Egito, né? sim, Nós temos também tem que ter uma atenção maior, se nós também não estamos levando bagagem conosco, né? isso, irmão. Do mundo, porque vai chegar um momento, Cristo está muito perto de voltar, nós acreditamos assim, né? Amém. E será que a gente não está carregando essas bagagens conosco? É, Né? bagagem Temos do que tomar muito mundo, cuidado. preocupações, né? Isso. Outra Que a coisa, gente temos no cotidiano, que às vezes a gente fala, mas por que eu estou fazendo isso, né? verdade. Não vai levar a lugar nenhum, faz uma coisa de cada vez e esquece do principal, que é Deus, né? Só mais comentando a lição de terça-feira ainda, irmão. Israel quebrou a aliança, apesar disso, olha que legal, ó. O Senhor não desistiu do povo, eles não quiseram que isso ocorresse. Poderia manifestar esse desejo por meio
do arrependimento e a obediência, né? Sabe o que eu achei interessante isso que você acabou de ler, irmão Carlos? Aham. Porque não há pecado nenhum que possa afastar o amor de Deus para com o ser humano. Sim. Então, a gente vendo assim, né? Poxa, estrupou, ou Sim. fez isso, aquilo. Não importa. Se a pessoa se arrepender do fundo do coração, Deus está com as mãos, né? De braços abertos para receber o ser humano. Sim. E Ele sempre quer que o ser humano se arrependa dos seus atos, para quando chega no dia que o Senhor vai voltar, Ele possa também ir conosco para o céu. Verdade. Então, sempre vem trazendo a lição isso, né? Que Deus sempre queria que o povo se arrependesse dos pecados, né? E Verdade. você vê na história de Israel, foi assim, né? No Egito, depois no deserto, e assim por diante. Deus sempre queria resgatar o povo. O que aconteceu com Davi, às vezes aos nossos olhos, para nós devia morrer. Somos seres humanos. Mas Deus mesmo assim perdoou Davi e as consequências, Deus tirou as consequências dele? Não. Claro que não, né? As consequências vieram. Mas você pode ver como que foi abençoado, né, o Salomão, né? Exatamente. Uma pessoa muito abençoada. Se a gente vemos, né, que Deus sempre está à procura do homem e não o homem à procura de Deus. Sim. A gente usa essa expressão, né, nos nossos dias de hoje. No mundo cristão, né, ou seja, vamos lá, no mundo evangélico, as pessoas faziam isso, assado, assim, de errado. Ah, não, fulano agora mudou de vida, aceitou Jesus. Eu falo o contrário, Jesus nos aceitou, né? Não a gente aceitou Jesus. Bom, aqui, irmão Carlos, aqui na parte de quarta-feira, diz aqui novamente, né, vem citando aqui Deuteronômio, né, capítulo 30, versículo 1 ao 10. Sim. Você observando, né, que estava incluído no arrependimento, no caso, no retorno que a gente acabou de ver na terça-feira, o que foi requerido e o que isso deve nos ensinar hoje sobre o que envolve o verdadeiro arrependimento. Deus sempre estava, como você comentou aí, ao lado deles, fazendo prodígios, né? Mostrando ali aquele carinho com Israel como nação ungida, como nação que foi levantada para ser luz, né? Como a gente viu em lições anteriores, que Israel foi levantado em meio de todos aqueles povos pagãos ali para ser luz, né? Mas eles sempre estavam se desvirtualizando e estavam sempre pagando as consequências, né? E, por exemplo, assim, no fim das contas, o povo israelita, eles precisavam fazer uma escolha de retornar a Deus e obedecer a Deus. Porque eles estavam ali, sabe, ainda ficava mastigando, sabe, aquelas coisas ruins do Egito, a desobediência. E Deus sempre, não, vem para cá, filhinhos, né? Vem para cá. E de todo o coração, o que é? Se arrepender de todo o coração, deixar todas as práticas e limpar o coração, né? E ter a esperança em Deus, né? E eles, no fim, entendendo as sugestões divinas, eles deveriam se arrepender verdadeiramente de seus pecados, né? Como, embora lidando com um contexto histórico diferente, a escritora Ellen White, ela escreve um texto bem interessante, né? O povo lamentava porque seus pecados tinham trazido sofrimento e não por terem desonrado a Deus. Olha só a diferença aqui, o que a senhora White ela escreveu aqui, né? O povo sempre, mesmo com toda essa confusão que eles faziam de desobediência, aí eles sempre ainda arrumavam um jeitinho de culpar quem? Deus, né? Como a senhora White escreve aqui, né? Murmuravam, né? Exatamente. Murmuravam. E, como fala, não ter, de todos os seus pecados não tinham trazido sofrimento. E não por terem desonrado a Deus. Olha a diferença, irmão William. Olha a diferença. Eles faziam as coisas erradas e
desonrando a Deus, mas o quê? Estava culpando o Senhor por todas aquelas calamidades que eles enfrentavam, né? Ataque de nações pagãs, né? Como a gente conhece, um monte de problema que eles tiveram lá no deserto, lá, né? Então, mas eles culpavam a Deus, mas nunca no coração dele. Então, não estavam arrependidos verdadeiramente de coração, né? Exatamente, como lá na frente João fala, né? E transgredindo a santa lei de Deus, que também tinha isso. Eles estavam transgredindo a lei do Senhor, que foi estabelecida, aquelas regras lá. As 10 promessas, né? Exatamente. Então, mas eles não assumiam a culpa. A culpa estava no Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Sim, sim. Porque sim. às vezes a E gente sabe tá para os nossos dias, né, irmão? Hoje, né? para nossos dias. Muitas vezes são... O que a gente pode acontecer em alguma... nos dias de hoje. Eu já comentei em algumas outras oportunidades que às vezes nós fazemos um monte de coisa errada, aí juntamos num pacote, né, para culpar Deus, né? Como em uma pregação anterior do pastor aqui, né, meses passado aí, ele falou que a gente sempre arruma um culpado, né, e dá um jeito de culpar quem? Deus. Sempre Deus. Porque nós tomamos atitudes erradas, né? E como a gente já está com o pé fora da igreja... É mais cômodo isso, né? Exatamente, está com o pé fora da igreja, aí é muito fácil eu chegar aqui, julgar a liderança. Ah, eu não gosto de irmão fulano de tal, né? Você lembra que o pastor pregou isso há meses atrás aí, né? E a gente, é mais cômodo eu achar a culpa em você do que em mim. Porque o ser humano tem essa mania, né, Sim. de não se responsabilizar pelo pecado, né? Começa sempre no Éden. responsabilizar o outro. Você lembra do Éden? A mulher, né? Que tu me desse. Isso mesmo. Já transmitiu a culpa para Eva. Não é verdade? É verdade. Uhum. A gente tem que parar com isso, né? De isso mesmo, ficar né? culpando as pessoas e nos arrependermos verdadeiramente de nossos pecados para que possamos fazer a vontade de Deus, né? Uhum. Seria muito mais simples, né, irmão? O que a senhora White também ela fala em patriarcas e profetas. Ela fala aqui, né? Ó, o verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado. É uma decidida renúncia ao mal. Olha que ela foi bem, enfatizou bem aqui o que ela falou, a renúncia ao mal. A gente, será que tem que se desprender mesmo e arrepender de todo o coração? Se eu fiz aquilo, está errado, não é certo, me ajuda. E como é que ela escreveu em Patriarcas e Profetas, na página 557, e no rodapé aqui está falando, essa é uma verdade que podemos ver em Deuteronômio 30, né, de 1 a 10. Se a gente lembra tudo isso aqui, né, a gente fala isso aqui da questão do arrependimento, né? Ele sempre tem que vir, né? Senão a gente acaba não se arrependendo e acaba pecando, né? Tem aquela história do pecadeiro. A gente acaba pecando deliberadamente isso. E acaba esquecendo do arrependimento. Sim. E o arrependimento é um fato muito importante para o processo da salvação. Com certeza. Se nós não formos com Deus com o coração angustiado, arrependido, e a gente tem o perigo de nós não sermos salvos ainda. Sim. Lá na parte de quinta-feira, irmão, como o tempo está muito corrido, né? Está finalizando. Lá vem falando sobre arrependimento e conversão, né? Tudo que a gente está conversando da lição carta. Lá em Mateus 3, 1 ao 8, como a ideia de retorno aparece nesses versos. O que João Batista lhe disse que fizessem, o que reflete o que está em Deuteronômio.
Por que suas palavras também teriam relevância especial para os fariseus e saduceus? Interessante, irmão, que quando João estava ali pregando no deserto ali, ele bateu firme naqueles camaradas lá, né? Se arrepender, raça de víbora, né? Porque ali João tinha consciência do que eles tinham no coração, né? Que era um povo, os saduceus, os fariseus, eles eram os doutores da lei, eram os numintoque, né? Mas João sabia que o coração deles era corrompido. Por isso que João foi enfático, né? Quando ele falou assim, arrependei-vos, raça de víbora, né? Ele falou com firmeza, com certeza, que aqueles homens precisavam de arrependimento. E isso, nos dias de hoje, serve para nós também. Às vezes, em alguns casos, né? A gente tem que se arrepender de verdade mesmo, né? Limpar aquilo que não é do nosso coração. Aí eu posso, não posso. Tem que se desprender dessas coisas, porque João Batista estava ali. João Batista foi o propulsor ali do caminho de Cristo, né? Preparando o caminho para Jesus. Depois vinha ali Jesus vinha fazer o seu ministério, né? E João estava ali, como diz lá em Isaías, né? A voz que clama no deserto, né? Então João foi levantado para isso ali, com coragem ali, se separou, né? Era uma pessoa limpa, né? E a gente sabe da história, nasceu lá no ventre da mãe dele, lá de Isabel, né? Quando Maria foi visitar, ele, né? Acho que mexeu na barriga da mãe dele, ou chutou a barriga da mãe dele, porque ali já era, né, um profeta de Deus, né? Depois de 400 anos, né, que não havia mais profecia em Israel, nada, até chegar ali, Já, né? tinha passado, aí Deus levanta João para fazer, né, e falar para aqueles camaradas ali que tava tudo bonitinho, eram doutores da lei e tudo, mas no seu coração não tinha convenção de verdade, né? Por isso que João bateu forte. E ele fala, né, para os líderes religiosos, de tudo, aqueles atrocidades que eles estavam cometendo, né? Se achando, né? Então a mensagem de João Batista era que se arrependesse dos pecados, né? Isso. Que viria, né, o Uhum, Jesus, né, que viriam salvar eles, né? uhum. Irmão, aqui estamos no final da lição já. Queria que você pudesse fazer as considerações finais aí. O que você pode dizer dessa lição aí? E um conselho aí para quem está assistindo. Eu diria que para a gente termos uma comunhão com Deus, tem que haver arrependimento de verdade, limpeza de coração, de mente, de todo o ser da pessoa. Porque Deus é santo. Ele requer de nós o quê? Santidade. E isso não é só da boca para fora. É que cada dia nós nos moldamos o quê? A vontade de Deus, para que Ele viva em nós e o Espírito Santo habite em nós, né? Para a gente não cometermos o mesmo erro da nação de Israel, que estava ali o Senhor, soberano e altíssimo Deus Todo-Poderoso, Verdade. o clemente Deus do universo, e eles sempre dando um jeitinho de pegar outros caminhos, né? Outras vertentes, e Deus sempre chamando ele. Que nos dias de hoje nós possamos o quê? Ter mais responsabilidade, mais amor e mais compreensão de o plano de Deus para cada um de nós em nossas vidas, para que possamos chegarmos à estatura de varão perfeito e chegarmos até a Canaã celestial Amém. pela infinita bondade de Deus, né? Amém. Então, gente, acabou. Estamos aqui, já acabamos a lição. Espero que vocês tenham gostado aí, que assistiram, né? Participaram da lição. Nesse momento agora, eu peço para que todos possam curvar a fronte. Ô, irmão Carlos, você pode fazer oração?
Sim. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos, Senhor, estudando um pouquinho da tua palavra, Senhor. Que essa lição, Senhor, entre em corações e sejam transformados, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua compreensão, Deus. Nós sabemos que o Senhor sempre está chamando o homem para junto de si, trazendo ele, Senhor, para tua companhia e que o Senhor sempre quer guiar o homem em bons caminhos. Pelo amor de Cristo Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Então, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.